Rua FM. Entrevista. Olá e bem-vindos a mais uma entrevista da Rua FM. Hoje estamos aqui a falar sobre a peça Teatro O Amante, da Máquina de Cena, em coprodução com o Cineteatro Loltano e o Teatro do Elétrico e em parceria com a Mescla Associação Cultural. Daqui a pouco já vamos falar sobre estas coproduções todas. Estreia já no próximo dia 9 de junho, na cerca do Convento Espírito Santo em Lolé, e decorre até dia 12 de junho. Temos aqui connosco a falar sobre esta peça a encenadora Carolina Santos. Olá, Carolina. Olá. Bem-vinda aqui aos estúdios da Rua, novamente. Obrigada pelo convite. O Amante é a primeira criação de 2025 da Carolina, isto na sinopse, não é? Que eu já estive a ler. Esta obra é de uma forma muito simplista acerca de relações, é uma relação complexa entre um homem e uma mulher, mais complexa, mas também qual é a relação que não é complexa? Não é hoje em dia, desde sempre, não é? Sim. Explica-me como é que isto não é uma obra original, isto é uma adaptação. De onde é que surgiu esta adaptação e porquê? Então, a obra O Amante foi um texto que eu tinha lido há muito tempo atrás, vamos dizer, 20 anos, e foi num contexto de estudo, não é? Eu estava a estudar arquitetura em Paris há muito tempo e havia uma cadeira chamada Arquitetura e Cenografia, em que nós tínhamos de criar uma obra tínhamos de criar um cenário a partir de uma obra, fosse uma ópera, um texto dramático ou o que fosse, e depois tínhamos de construir um edifício a partir dessa obra cenográfica. E na altura eu estava no teatro universitário, portanto já tinha lido alguns textos de Pinter, e O Amante tinha uma característica que me interessava muito, que era esta coisa do voyeurismo, não é? Na maneira como o Pinter escreve este texto, que é um texto escrito nos anos 60, portanto já tem em si, já é muito provocador ter sido escrito da maneira como foi, na época em que foi. E havia esta ideia de que o espectador está sempre a ser posto em questão, não é? Estão sempre a tirar-nos o tapete, na maneira como ele apresenta as personagens, como eles falam entre si, esta mudança de ambientes que vão acontecendo de cena para cena. Então, na altura, eu tinha, para um exercício escolar, na verdade, feito um dispositivo que tinha duas frentes de público, as pessoas tinham moradas diferentes e então entravam em sítios diferentes da cidade e iam parar a um teatro com duas frentes, e então estavam a ver, viam-se assim, viam o espetáculo e viam o público do outro lado, então não sabiam muito bem. Pronto, isto era todo um conceito. Claro que quando se tem de materializar as coisas fica um bocadinho mais difícil e há todas as questões de budget e começamos a ter de colocar tetos na nossa imaginação, mas ainda assim é um revisitar maravilhoso de uma ideia não é de adolescente, mas de jovem adulta. E é um grande privilégio poder estar a torná-lo realidade neste momento. E agora nesta obra que vocês vão fazer, nesta peça de teatro, também vão fazer isso, não é? É uma estrutura cénica que também especialmente feita para isto. Como é que funciona? Sim. E como é que está disposto o palco? Na verdade, o que nós tentámos foi criar, levar mesmo até ao fundo das nossas possibilidades esta ideia de ser voyeurista, não é? De ser um peeping Tom que está a espreitar na casa de alguém e que nós estamos a ter acesso a informação que não devíamos ter acesso. E então esta ideia de ter uma estrutura com duas frentes nós conseguimos replicá-la, portanto literalmente nós construímos uma casa e o público vai entrar e vai ter duas frentes e é como se estivesse a espreitar pelas duas janelas da casa das pessoas. Portanto há toda uma data há um dispositivo sonoro também em que as pessoas são quase isoladas umas das outras, portanto tu estás a ver o espetáculo mas não estás a ter acesso às reações das pessoas ao teu lado, estás completamente focado no que está a acontecer à tua frente, portanto o som também está muito trabalhado para tu teres esta ideia de que quase constrangedora, não devias estar a ver aquilo, e depois para além da tua reação tens também o público à frente do outro lado da casa, porque a casa é toda em acrílico e portanto tu consegues ver a reação das outras pessoas. Há toda uma envolvência que te diz, caramba, estamos a olhar na vida alheia, não é? Estamos a ver coisas que não devíamos ver, e isto também acaba por ter um ponto de crítica, não é? Esta ideia de peeping Tom não é nova, já existe há muito tempo, aliás, há muitos filmes sobre isto e muitas peças de teatro que têm este registro, mas nós agora vivemos e falamos da sexualidade de uma maneira muito diferente daquela que falávamos há uns tempos atrás. Quer para o bem, não é? No sentido de haver mais exposição e haver acesso a uma data de outras informações, mas também para o mal, que estamos a ficar cada vez mais críticos e mais... eu penso que há uma panóplia tão grande de níveis de exposição, através das redes, claro, é o que me estou a referir, que é interessante de repente sermos confrontados com uma coisa à nossa frente que não conseguimos fazer pausa, nem swipe, nem andar para lá. Ou seja, vamos ver um espetáculo em que
agora vamos ficar até ao fim a ter de lidar com o que está aqui a acontecer, não é? Pois, faz sentido essa questão do voyeurismo, porque estamos a falar de uma peça de teatro, de uma relação íntima, de conversas íntimas, de um casal que não somos nós, nem, não é ninguém do público, pode haver ali alguma relação, não é? Podem-se identificar, mas a não ser que estejamos a ver o Big Brother ou aqueles programas, não temos acesso geralmente a esse tipo de conversas entre outros casais, não é? Sem dúvida, e é um pouco, ainda ontem nós estávamos a ensaiar e nós estamos a ter o processo está a ser maravilhoso. Os atores são maravilhosos, é uma parceria muito feliz com todas as entidades envolvidas e agora estamos a colocar camadas, é um pouco como uma cebola este espetáculo. Começámos com o trabalho de ator, o trabalho dramatúrgico muito forte, depois começámos a adicionar o cenário e agora que estamos a adicionar todas estas partes do soundscape e do encapsular, não é, dos atores dentro do dispositivo cénico. Ontem nós dizíamos, parece um pouco o Big Brother, porque é como se estivéssemos a ver aquilo. Na verdade, nós estamos a ter alguma dificuldade em rotular o tipo de projeto que é, porque deixa de ser teatro. A determinado momento estamos a entrar numa bolha, é mesmo diferente, não é? Não estamos a falar de um espetáculo feito num palco, não é teatro de rua também, porque os atores estão super protegidos dentro daquela cápsula. Portanto, é realmente outra, eu não sei muito bem dizer-te, claro que obviamente a base é o teatro, mas tem uma data de outras coisas que o tornam muito especial. E isto respondendo à pergunta que tinha a ver com termos acesso raro a este tipo de coisas. Sim, mas eu penso que isso vem logo a partir do texto do Pinter, porque as coisas que ele diz, a ideia de se normalizar o ter um amante, não é? Porque o texto chama-se O Amante. O espetáculo começa com o marido a perguntar: o teu amante vem hoje? E ela, sim, vem. Então eu pensava que iam sair. Não, hoje eu prefiro ficar em casa com ele. Sim, isso na década de 60, imagino que seja chocante. É incrível e retrata também esta ideia do que é a intimidade de um casal e da necessidade que existe de fugir à normalidade, a uma rotina, não é? Portanto, é interessante porque nós estamos a falar de um casal que é heterossexual, não é? Portanto, mas que tem uma relação não normativa de todo. E isso é interessante porque também não é muito falado, não é? Fala-se muito das questões de género, das orientações sexuais, mas depois a própria relação, não é? O que acontece dentro do casal, seja de que tipo for, não é uma coisa muito falada nem muito explorada, não é? E então aqui neste espetáculo que eu acho que é mesmo muito interessante é esta coisa de vamos quase à perversão e à manipulação pura e dura de um com o outro. E a mulher é colocada num papel que, tendo em conta a data em que o texto foi escrito, é extraordinário. Porque geralmente é ao contrário, não é? As mulheres dessa... Eu não sou da década de 60, mas pronto, pelo menos das noções que tenho e do que já li, do que já vi, havia uma normalização do homem ter uma amante, geralmente, a mulher não é? ser a housewife e a mulher não é? ficar em casa. O contrário é uma coisa que não se via muito antigamente, não é? E tanto que havia aqui duas variantes interessantes que falam sobre Pinter, não é? Que uma era a ideia da objetificação da mulher, que este texto também ajudava a isso, mas depois há uma outra versão que diz que não, na verdade o Pinter tinha uma grande apreciação pelas mulheres e era um feminista na maneira como escrevia os seus textos, porque de facto ele aqui empodera a mulher e alimenta esta ideia de fetichismo ser do casal, não ser só relativo ao homem, não é? Portanto, a mulher também tem direito a ter as suas vontades e os seus fetiches, não está apenas a servir, não é apenas um objeto em relação à sexualidade do homem. Portanto, ela também tem os seus desejos, também tem as suas vontades e os seus fetiches, e neste caso é quase como se um cumpre os fetiches do outro, depois entra aqui o amante à mistura, e eu penso que o público tem todos os motivos para se sentir, para ser agarrado e deixar-se abanar por tudo aquilo que está a acontecer dentro daquela casa, assim. Eu relativamente estavas a falar dos atores, quem são os atores, como é que foi o processo de os escolher, vá? Isto foi muito curioso porque este projeto, o Amante, já estava na minha cabeça há muito tempo, mas eu não achava que o fosse realizar já, até por questões financeiras e pela dificuldade que estava associada a este dispositivo maluco que nós estamos a construir. E nós estamos a fazer a candidatura aos sustentados da DG Artes, porque a máquina renovou o Bienal este ano, é uma estrutura apoiada pelo município de Loulé, mas também pelo Ministério da Cultura, pela República Portuguesa. Esperemos que assim continue, que haja a possibilidade de apoios continuarem. Vamos ver agora com estas mudanças todas de governo. Vamos ver, mas se calhar há lá partidos que não gostam assim tanto dessas liberdades e dessas artes, mas pronto. Exatamente, vamos ver o que é que vai acontecer, mas por agora estamos no bom caminho
E então, na altura que estávamos a fazer a candidatura, houve esta possibilidade de fazer uma coprodução com o Cine Teatro Loutano e com o Teatro Elétrico, que na verdade propôs haver uma espécie de encontro de atores, em que um dos atores da companhia viria trabalhar connosco e haveria um apoio à coprodução. E na altura já estava com os projetos todos definidos e pensei, caramba, não sei se isto é uma coisa que seja viável de acontecer, e de repente lembrei-me do Amante, e na altura foi o Ricardo Neves que propôs esta ideia, e eu perguntei-lhe que atores é que ele estava a pensar, e ele falou no José Leite, que já tinha vindo à Máquina e que nós já conhecíamos de outras atividades, nomeadamente do Clube de Leitura Teatral. E quando eu percebi, ok, o José Leite, quem é que poderia ser a parelha, não é? A partir do momento em que eu pensei que seria este o projeto, que o Amante seria o texto base, precisávamos de uma esposa, de uma mulher para o José Leite, e na altura, tendo em conta a loucura que eu já imaginava que isto fosse ser, não poderia ser eu a encenar, a fazer o cenário, a fazer a direção de atores, não podia ser eu a estar em palco. E lembrei-me de outra pessoa que também já tinha passado pela Máquina algumas vezes e que é muito querida, que é do Lolé também, que é a Marlene Barreto, e que é a diretora artística da Mescla. E fez-me sentido, já que nós íamos estar a trabalhar com estruturas que têm origem e que têm uma relação muito própria com o Conselho Loutano, fazia sentido então convidar a Marlene para integrar o projeto. E foi um pouco, como é que eu ia dizer, wishful thinking, não é? Que eu não sabia se isto ia funcionar ou não, e logo desde os primeiros ensaios foi mesmo um feliz encontro, porque eles têm uma química incrível entre eles, são atores maravilhosos, com muita experiência, o que ajuda muito também este processo, porque falamos de um processo muito físico, que envolve muita intimidade, muito à vontade, não é? Porque a peça é importante dizer que é para maiores de 16, pois. Não pode, é mesmo para maiores de 16, nós roçamos ali um universo que não é de todo aconselhável nem para levar os mais pequenos, nem os mais jovens, é mesmo uma coisa já adulta de alguma maturidade, que requer um olhar um pouco mais maduro, sob pena de ser mal entendido, não sei se me faço entender, sim, mas de, claro, de ser mal recebido ou de ser estranho, e então nesse sentido, claro, é uma maravilha estar com eles, tem sido um processo intenso a nível físico, mas muito leve, muito prazeroso, e caramba, trabalhar com pessoas a este nível é maravilhoso. Eu estou a achar piada porque esta peça, ou pelo menos esta obra do Pinter, foi escrita há 60, 70 anos, e se calhar nessa altura havia pessoas que condenavam e que diziam que era um atentado ao tradicionalismo, ao conservadorismo não, mas pelo menos à imagem nuclear do que era a família na altura. E agora, passado 70 anos, se calhar também existem muitas pessoas que continuam a dizer a mesma coisa. Isto parece que nunca conseguimos sacudir isto e nunca conseguimos normalizar nada, porque há sempre de haver setores e setores barulhentos da sociedade que não deixam este tipo de situações normalizar, não é? Nós, depois das eleições, nós começámos a ensaiar já há algum tempo, e estávamos precisamente a falar sobre isso. Fizemos um clube de leitura teatral, que é uma coisa que fazemos regularmente na Máquina, com textos dramáticos, e desta vez fizemos um especial sobre o Amante, e fizemos uma discussão muito longa sobre o que é que, porque lemos o texto original, não foi a adaptação que nós fizemos, lemos o texto original, e havia uma pessoa, o Sérgio da Casa da Cultura, que estava a dizer que antes de 74 não havia acesso às obras de Pinter. Ele tinha conseguido ler o Amante por acaso, porque um amigo tinha conseguido, tipo contrabando, trazer o texto até Lolé, e que ele tinha conseguido ler, mas que não havia, não era possível. Portanto, o Amante nunca chegou a Portugal antes do 25 de Abril, não tinha sido lido aqui, ou pelo menos não era feito, nem pouco mais ou menos. E na altura, quando ele foi escrito pelo Pinter, houve logo uma adaptação cinematográfica, muito a preto e branco, filme noir, e nós estamos a falar também de zonas do mundo, não é, em que a década de 60 e 70 foi de uma grande explosão, de libertinagem, não é, de afirmação também das liberdades da mulher. Portanto, o mundo estava muito desequilibrado, como também está agora, não é? Havia uma grande liberdade ou uma expansão enorme de uma data de coisas e de direitos, aquisição de direitos, não é?
aquisição de direitos continua a estar... Que continua... Isto é uma coisa cíclica e parece que andamos sempre à volta do mesmo, não é? Nós, depois das eleições, nós estávamos muito entusiasmados e continuamos extremamente entusiasmados com a receptividade que eventualmente esta peça vai ter. É um prazer e é um privilégio poder fazê-la 4 vezes seguidas. Também foi uma aposta grande nossa sair de dentro do teatro e poder apresentar isto com menos lugares, portanto o público, a plateia não são 200 nem 100, temos um número limitado de pessoas, e a ideia é realmente haver esta repetição, não só para o espetáculo crescer, mas para haver não só o passa-palavra, mas a possibilidade das pessoas escolherem, porque se isto fosse um dia, aliás, nós queremos circular muito com este projeto, obviamente, mas se fosse só um dia, tendo em conta todo o trabalho que estamos a ter, era muito frustrante, não é? Então a ideia de poder apresentar 4 vezes seguidas, esperar que as pessoas passem a palavra umas às outras, ou que até vejam mais do que uma vez, porque como eu digo, há 2 frentes e necessariamente a experiência é diferente, é para nós um grande privilégio e uma grande expectativa, estamos com uma grande expectativa de como é que isto vai ser recebido. Por outro lado, depois do resultado das eleições ficámos todos um bocado, será que é um bom momento, como é que vai ser, e perceber... em que é, na verdade, a nível prático, a que é que se traduz esta manifestação das urnas das pessoas, se depois a nível da arte e daquilo que se faz da arte, se realmente tem uma repercussão a nível do pensamento das pessoas, não é? O que é que as pessoas vão achar? Estamos curiosos. Pronto, estamos aqui para ver, vocês na parte da produção e da criação, e nós da parte da divulgação também estamos aqui para ver o que é que nos espera nestes tempos. O espetáculo, como estavas a dizer, para maiores de 16 anos, está em cena ao longo de 4 noites, 9, 10, 11 e 12 de junho, pelas 9 da noite, na cerca do antigo Convento Espírito Santo, em Lolé. Os bilhetes para as sessões podem ser adquiridos na bilheteira do Cineteatro Loltano ou em bol.pt. Obrigado por teres passado aqui, Carolina. Obrigada eu. E fica o convite, não é? Exatamente, venham espreitar a intimidade deste casal. Pronto, obrigado. Que não é no Big Brother, não é, mas é quase como se fosse. Exatamente. Obrigado. Então. Obrigada.